foi fundado o FMI, Fundo Monetário Internacional? Alternativa A, 1949, alternativa B, 1933 ou alternativa C, 1944? Vai pensando aí, no final do programa você confere a resposta. Olá você, nosso estimado amigo, nossa estimada amiga, como que você está? Tudo bem? Nós, como sempre, estamos aqui felizes porque você está do outro lado, nos acompanhando, nos prestigiando, nos honrando com a sua companhia. Estamos aqui a cada semana preparando um conteúdo diferente para que chegue em sua casa, levando também o nosso amor, a nossa alegria e a bênção de Deus que está ao nosso lado e que eu tenho certeza estará ao seu lado e da sua família também. O tema que vamos abordar hoje é educação financeira para crianças. Portanto, queridos pais, fiquem atentos porque este assunto é fundamental na formação do caráter, na formação da vida financeira dos seus filhos. E se você, que está aí do outro lado, nos assistindo agora, não tem filho ainda, eu quero dizer que você também deve ficar ligado, porque você também terá desafios quando for criar os seus filhos. E os conselhos que vamos apresentar aqui serão úteis para você também hoje. E quem sabe você que já está aposentado, os filhos já estão criados, você deve ficar atento para ajudar também na educação dos seus netos, a ajudar os seus amigos. Portanto, o tema é sugestivo para todos e todos estão convidados a estar com a gente. O nosso convite de sempre para que você interaja conosco nas redes sociais. Inscreva-se em nosso canal no YouTube, Saldo Extra. Existem conteúdos específicos ali para os internautas. Siga-nos nas redes sociais. Está aí o nosso endereço no Facebook, no Instagram, no Twitter, onde você vai saber das notícias do Saldo Extra. Acesse o nosso site e, é claro, além de acompanhar o nosso conteúdo, interaja com a gente. Conte o que de bom o Saldo Extra trouxe para a sua vida. E se as coisas não estão caminhando como você gostaria, você precisa de ajuda em algum item específico, faça a sua pergunta, deixe lá a sua dúvida e nós iremos respondê-la aqui nos nossos programas. E quando você acessar o nosso site, você vai encontrar a capa dessa revista, que é um presente para você. Clique em cima da imagem da revista e você vai preencher um cadastro e você vai receber esse presente do Saldo Extra gratuitamente em sua casa. E se você não tem acesso à internet, você pode ligar para a gente, 0 operadora 12 21 27 31 21 e você vai ser atendido aqui no horário comercial. As nossas atendentes vão fazer o seu cadastro e você vai receber gratuitamente em sua casa. Esta revista e cada programa que realizamos é um presente para você. Um presente não apenas da equipe do Saldo Extra, da equipe da TV Novo Tempo, mas é um presente de Deus para a sua vida, uma dádiva do Pai, para que você viva melhor, para que você seja feliz. Vamos ao assunto de hoje. Temos a alegria de ter uma educadora financeira, alguém que está acompanhando muitas famílias, que tem ajudado muita gente, aceitou o nosso convite para vir aqui e eu quero apresentá-la a todos vocês. É a Cristiane Almeida. Seja muito bem-vinda, Cristiane. Obrigado por estar com a gente aqui. Um prazer ter você e uma honra recebê-la aqui no Saldo Extra. É uma satisfação enorme estar aqui. Esse programa possui conselhos, pautas interessantes, com certeza contribui para que as pessoas se organizem melhor financeiramente. Esse é o nosso objetivo, Cristiane. Eu quero falar um pouquinho da Cristiane para vocês, para que vocês conheçam um pouquinho da experiência dela. A Cristiane Almeida é educadora, palestrante, consultora financeira pessoal e empresarial. Atua como coordenadora voluntária em um programa de finanças para casais na região de São Paulo. É sócia da empresa Satélite Comércio e Serviços, uma empresa prestadora de serviços administrativos e financeiros, formada em economia, possui pós-graduação em contabilidade e finanças. Eu destaco aqui uma característica da Cristiane, é que ela está envolvida com este assunto que nós abordamos aqui. Ouvindo muita gente que passa por lutas e dificuldades, ouvindo muitos casais que têm lutas para educar os seus filhos também.
Cristiane, nós fomos às ruas com a nossa equipe saber como os casais, os pais estão tratando esse assunto da educação financeira das crianças. Vamos acompanhar este vídeo. Você acha importante que as crianças aprendam desde cedo como administrar o dinheiro? Muito importante. Desde novo, eles têm que dar valor que eles ganham, né? Que o pai e a mãe proporciona com muito suor, né? Então tem que dar valor sim. Nossa, devia ter uma aula só disso, tanto nas escolas como dentro de casa, porque as crianças, elas querem coisa caríssima, sabe? Ela não põe aquilo, isso é caro, elas querem. Por exemplo, às vezes quer algo, mas não tem necessidade daquilo no momento. Então aí eu falo para eles pesar se realmente eles precisam daquilo ou se guardam. Aí eles que, a maioria das vezes, acaba guardando. Para ela, por enquanto, estava guardando no banco. Mas eu falo para ela que tem que economizar. Quando eu não tenho dinheiro, ela desde pequenininha, eu vou no supermercado, eu compro quando eu tenho dinheiro. E ela entende quando não tem. Porque é desde pequeno que a gente ensina. Eles recebem mesada? Só se merecerem. Tem que fazer por onde? Eu acostumei ele não dar, sabe? Quando eu queria alguma coisa, eu ia lá, comprava, sabe? O que você quer que a mamãe compra? É assim, eu dava um dinheiro e eles tinham um tempo para eles gastarem aquele dinheiro. Se gastasse antes, já era, né? Eles seguravam porque sabia que não ia ter mais, né? Olha, atualmente não, porque eu não tô podendo. Depende do comportamento deles, assim. Aí tem mês que merece, aí tem mês que não merece. Ainda não. Às vezes, quando dá, a gente dá sim. Não tem mesada. Mas a gente mostra o devido valor de como é difícil ganhar, né? Você tem preocupação sobre como eles vão usar o dinheiro? Sim, né? Tem que preocupar, ainda mais agora nesse mundo que a gente está vivendo, muito louco, né? Tudo muito caro e as coisas são muito recicláveis, são muito falsas, né? Tudo muito caro, porém com uma durabilidade muito curta, né? Então tem que cuidar do que tem. Eu me preocupo bastante, porque um dia eles vão ter o deles, né? Aí eles têm que saber administrar, senão fica feio. Até hoje são assim, não exige muito, né? São os filhos assim que não pede muita coisa assim que seja todo de marca, né? Agora mais meu filho que é pai agora, então ele economiza o máximo, né? Assim, se você não ensina, eles não têm controle, eles acham que dinheiro nasce em árvore, né? Aí tudo que veio quer comprar. Aí às vezes eu explico pra ela, a gente tem que, não dá pra comprar hoje, mas amanhã a gente vamos economizar, que mês que vem a gente tenta. Aí eu vou conversando, às vezes até ela pergunta, mãe, a senhora já recebeu? Já posso comprar? E tem que ir ensinando, porque senão você não aguenta. Cristiane, a primeira pergunta. Os pais estão dando o devido valor à educação financeira dos filhos? Parece que não, né? Parece que não. Pelo que a gente viu na reportagem, muitas vezes as mães ali abordadas e os pais dizem, bom, às vezes, depende, a questão da mesada, né? Foi perguntada, se merecer, qual é o papel da mesada ou da semanada? Não é uma questão de mérito, é justamente para já ir mostrando para a criança o valor do dinheiro, mostrando que dinheiro acaba. Uma mãe ali mencionou, né? Elas pensam que dinheiro dá em árvore. Realmente a criança está em fase de formação e a Bíblia diz que a criança deve ser ensinada no caminho que deve andar. E a educação financeira deve começar dessa forma, com os pais, em casa. E às vezes as pessoas também se preocupam com uma mesada. Não é um salário, seu filho não é um assalariado, mas é uma quantia colocada à disposição desta criança que deve ser dada justamente para que ela possa fazer um treino com o dinheiro. Dessa maneira, ela consegue entender que não podemos comprar tudo quando queremos, às vezes temos que esperar, adiar, fazer planos e projetos mais longos. É claro que você mostrando dessa forma, a criança tem a oportunidade de ir aprendendo, porque não adianta só falar. Alguns colocaram que falam, mas é preciso ter um pouco de prática. As crianças vão entender que o dinheiro acaba, que ele tem um limite, e você vai poder ensinar valores para essas crianças, como gastar, talvez uma compra mais adequada, menos adequada, a oportunidade, o momento, né? Será que todo momento é uma oportunidade de se comprar algo? Devemos planejar essas compras. E mais do que importante, o valor que se dá de mesada é uma continuidade de dinheiro colocado à disposição para que essas crianças possam fazer um treino.
E eu achei interessante a observação de um pai que falou, eu dava uma quantidade e havia um prazo estabelecido para que ela mantivesse essa quantidade em seu poder. Se ela gastasse antes, o próximo valor só era dado na data combinada. Se é mesada, significa mês. Se eu entreguei no dia 10 desse mês, só vou entregar no próximo dia 10 do mês seguinte. Agora, Cristiane, nós percebemos os pais dizendo assim, que elas querem, elas pedem. Por que as crianças estão se tornando também consumistas? O que está acontecendo na vida dos nossos filhos? O que você acha que está gerando esse desejo por ter, e que cuidados os pais devem ter para evitar com que esse desejo aflore na vida das crianças? Nós vivemos numa sociedade consumista, né? A TV, a internet, a mídia, elas nos trazem boas notícias, nos trazem informações, como por exemplo um programa como esse, mas ela também nos traz informações que dão a entender que é mais importante ter do que ser. Então, é onde entra os pais com as conversas, a amizade, e isso é algo que se constrói, não é? E é construído pedacinho a pedacinho. Então, é importante que os pais participem da vida dos seus filhos para comunicar o valor da família e entender que as coisas têm o seu lugar. Nós precisamos de bens, nós precisamos de serviço, mas isso tem o seu lugar e o seu momento. Há de se observar a situação da família e há de se observar também a questão de necessidade, vontade e o estabelecimento de prioridades. Nós muitas vezes queremos coisas, mas elas não podem ser adquiridas de imediato. Não significa que não serão adquiridas, mas não neste momento. Num futuro próximo, se houver planejamento. As crianças, elas têm uma compreensão limitada deste assunto, do consumismo, dependendo da faixa etária, elas conseguem compreender isso muito bem. E as crianças ficam olhando para os coleguinhas e querendo ter aquilo que os colegas têm. Infelizmente, nós temos numa mesma escola, crianças na mesma sala de aula, com pais com padrões de vida diferentes. Então, uma criança chega com um celular novo, chega com um tênis novo, um tênis de marca. Como o pai deve tratar este assunto? Para que a criança não se sinta menor do que os seus coleguinhas. Que conselho você daria específico quando uma criança chega em casa desejando algo porque ela viu lá o seu coleguinha usando? O ver a outra criança ter realmente é uma influência muito grande. Eu coloquei no início que os pais devem ser muito próximos de seus filhos, devem ser amigos dos seus filhos. Desta maneira, eles vão conseguir incutir na mente deles a importância do ser e não do ter, e não necessariamente ter naquele momento. Se aquela família naquele momento não pode adquirir aquele bem similar ao que a criança viu do seu colega, se houver amizade, se houver uma estreita amizade, uma relação de amor entre pais e filhos, essa criança vai ser com facilidade, vai entender com facilidade pelos pais que aquele não é o momento de adquirir aquele bem. Não haverá frustração, nem trauma, haverá entendimento. Se a criança fizer uma birra, está lá meio agitadinha, chorando, nesse caso o diálogo o importante é o diálogo, a conversa, a companhia, a presença. Acho que o caminho é por aí, né, Cristiane? Sim, a presença na vida é o eu confio em meu pai, ou eu confio em minha mãe, confio nos meus pais. Né? A figura dos pais, a figura da família vai ser importante e vai ter peso quando os pais disserem, este não é o momento. Porque o papel dos pais como educadores é exatamente esse, mostrar o caminho adequado. Talvez a outra família esteja fazendo, não necessariamente no momento adequado, mas há de se entender que cada família tem o seu momento. E se houver amizade verdadeira, presença dos pais na vida daquela criança, e também o exemplo, não pode só falar, né? A gente está falando de consumismo, influência da mídia, mas se, por exemplo, eu tenho pais que a cada saída retornam com sacolas e bolsas, as crianças vão entender, todas as vezes que se sai, deve-se voltar com sacolas e bolsas, deve-se adquirir bens e adquirir serviços. Então, há de se falar, mas há de se também dar o exemplo. É importante. Sem dúvida alguma. Os pais, eles têm que ter uma atitude ativa, positiva em relação ao dinheiro
não brigar, né, Cristiane? Exatamente. Os pais devem lembrar de que se eles ficarem brigando na frente dos filhos sobre as questões financeiras, discutindo, isso não vai ajudar as crianças a ter uma visão positiva a respeito do dinheiro. O dinheiro, ele pode sim ser uma bênção na vida da família e na vida dos filhos, se ele for usado segundo assim diz o Senhor, se ele estiver no lugar certo em nossa escala de valores. Com certeza. Agora, Cristiane, um detalhe importante. Você já falou no assunto da mesada, nós vimos ali pensamentos diferentes dos pais. Um diz assim, não, eu não dou. Quando a criança quer, eu vou lá e compro. O outro já disse assim, eu não dou porque eu não tenho condições no momento. Quão importante é a mesada, ou a semanada, ou a quinzenada, nesse processo da educação financeira dos filhos? O que você tem visto na prática com aqueles pais que estão praticando este conceito? A gente percebe o seguinte, com a mesada, você dá oportunidade para que a criança tenha um valor em mãos e possa perceber o limite do dinheiro. Nós temos o que somos assalariados, temos o nosso salário e esse é deve ser o nosso limite. Aliás, o nosso limite deve ser menor do que o nosso salário. Verdade. Mas as crianças podem ser ensinadas com uma verba, que é a semanada, a mesada ou a quinzenada, que o dinheiro tem um limite, que ele não é de árvore, ou seja, você não tem tudo aquilo que você quer naquele momento. Então, eu quero adquirir um bem. Talvez eu precise juntar a mesada desse mês com a mesada do outro mês para que eu possa adquirir um bem. Então, a criança vai perceber que o dinheiro, ele tem um valor e ele tem um limite para ser gasto. A criança também vai perceber que os pais vão trazer esse dinheiro e vão dizer a origem, é importante. É importante também que as crianças, na medida do possível, conheçam o local de trabalho dos pais, para que elas entendam que os pais passam horas ali com esforço e labuta. Esse dinheiro não é um dinheiro fácil, então o dinheiro vem do trabalho, né, da entrega da sua capacidade intelectual ou física em troca de uma remuneração. Eles também vão entender o seguinte, você pode determinar coisas que com a mesada os teus filhos estarão responsáveis em adquirir. Entenda bem, não é um salário e também não é um mérito. Fica interessante, né? Um pai mencionou, bom, se não fizer artes, se merecer. Eu acho que é interessante a gente ponderar que o valor da mesada, a necessidade de você colocar a mesada é para ensinar a usar o dinheiro. Não é um prêmio, porque um prêmio é diferente. Você pode estabelecer, bom, se você passar de ano, eu vou te dar um prêmio. A mesada é diferente, você está ensinando a usar o dinheiro. Então, se houve algum problema de desobediência, isso deve ser tratado à parte e corrigido de outra maneira. Me permite interromper aqui um pouquinho você, Cristiane, porque você disse algo que eu gostaria que você abordasse um pouquinho mais. Vamos lá. A mesada é importante para a criança desenvolver a arte de ficar dentro dos limites. Sim. Para ela entender que o dinheiro acaba. Para ela ajudá-la a administrar aquilo que ela tem, para que ela aprenda desde cedo que existe um limite em tudo que a gente tem na vida. Agora vamos lá, você disse assim, eu vou dar uma recompensa pela criança ter passado de ano. Mas no caso de passar de ano, não seria uma obrigação? Por exemplo, dar recompensa porque a criança guarda os brinquedos. Guardar o brinquedo não seria uma obrigação? Não seria o caso da gente fazer o seguinte, não remunerar pelas obrigações, mas remunerar por algo mais que a criança faça? O que você tem a dizer sobre isso? Até que ponto a remuneração ela é positiva e quando ela deve ser aplicada? Ela deve ser aplicada nessas ocasiões. Eu só quis fazer um paralelo ao que nós vimos a reportagem, porque algumas pessoas, muitas das que eu atendo, entendem que se a criança foi desobediente, ela não deve receber a mesada. De outra forma, esses méritos que nós estamos colocando, não necessariamente por obrigação, porque a criança deve ser ensinada que colaborar com a organização da casa, né? Por exemplo, guardar os seus brinquedos, tirar boas notas, já que geralmente as crianças são postas para estudar e tem livre tempo ali, acompanhamento dos pais, patrocínio dos pais para que estudem e se dediquem às atividades escolares, mas é só para que os pais entendam que se você estabeleceu e adotou essa dica da mesada, ela não deve ser interrompida
por conta de desobediência ou alguma atitude de desagravo que a criança tenha feito. Por outro lado, os méritos que são concedidos, aí sim, se você estabeleceu que o mérito, a premiação em dinheiro, vai ser em decorrência de determinada coisa, porque eu também estou colocando a situação de que os pais fazem acordos com seus filhos, eles conversam com seus filhos, eles têm amizades, eles planejam as coisas, eles estabelecem parâmetros, estabelecem metas. E se essas metas são alcançadas, existe uma premiação. Agora, você falou aí em mesada, vamos chamar assim de quinzenada ou a semanada. Eu entendo, a gente já até apresentou isso aqui em outros programas, que isso está associado muito à idade da criança, né? A compreensão que ela tem a respeito dos valores, até pelo movimento que ela vai ter, o dinheiro que ela vai ter em mãos. Existe assim, Cristiane, na sua convivência, na sua prática, uma faixa etária pelo menos aproximada de quando se deveria dar uma semanada e quando começar, depois a quinzenada ou a mesada, o que você tem a dizer sobre isso? Eu diria, pastor, que a gente tem observado que uma criança de mais ou menos 5 ou 6 anos seria mais adequado a semanada, porque ela está iniciando ali a convivência com os números, com os valores. Então, uma semana ali com aquele treinamento seria um tempo razoável para que ela tivesse a oportunidade de aprender um pouco mais. Uma criança de uns 8 anos, nós já poderíamos conceder a quinzenada ou passar direto, 10 anos, para a mesada. E aí, lembrando do que eu falei, se é semanada, você entregou na segunda-feira, quando que é a próxima entrega, independente de acabar, na próxima segunda. Se é quinzenal, a cada 15 dias. E se é mensal, a cada 30 dias. Lembrando que com a mesada, com a semanada ou a quinzenada, você tem a oportunidade de ensinar os valores do dinheiro. O dar, o gastar e o economizar. Essa é a finalidade da utilização do dinheiro pelas crianças. Excelente. E eu vou dizer algo aqui importante para os pais. Nós sabemos quão importante, não é, Cristiane, nós nos relacionarmos com Deus na questão financeira. Portanto, quando você der a mesada para o seu filho, diga para ele dizimar da mesada dele, para ele ofertar da mesada dele. Talvez vai ser pouquinho daquilo que ele vai ofertar, mas será na proporção daquilo que ele tem. Exatamente ali no dar. O desenvolvimento desse desprendimento das coisas materiais da vida, ele é fundamental. E a gente faz isso também na nossa fidelidade a Deus, não é, Cristiane? Com certeza. Você pode, inclusive, para as crianças menores, estabelecer 3 caixinhas de cores diferentes, 3 potinhos, e uma lá com o dar, o gastar e o economizar. E, lógico, pensando na ótica cristã, servimos a um Deus tão bondoso e maravilhoso, a primeira noção deve ser o dar. Perfeito. Gostei muito dessa sua aplicação. A criança, ela facilita visualizando, Isso, a forma lúdica tem que ser diferente, né? A criança tem que ver, tem que ter alguma coisa colorido, imagens, sons, né? E aí os pais podem usar a criatividade. Agora, nós temos pouco tempo, uma última pergunta rápida, Cristiane. Quando que os pais devem envolver a criança no planejamento da família? Não pensando agora na vidinha dela, nos planos, nos sonhos, discutir orçamento, conhecer quanto se gasta de energia, de telefone, onde nós vamos passar as férias, que plano devemos fazer, quais os projetos que nós devemos economizar. Quando que o pai deve chamar a criança para esse diálogo um pouco maior, um pouco mais amplo? Você não precisa colocar todos os detalhes, mas é importante que a criança acompanhe. Nós estamos aqui numa mesa, né? Eu acredito que todos têm uma mesa, um local que vá fazer ali a conversa sobre o planejamento e o orçamento. É importante que a criança esteja ali ao lado e que sejam colocadas as coisas. Olha, papai está vendo as coisas que vamos fazer, estamos planejando, usando linguagem adequada para cada idade. Mas você começa com a semanada, a mesada e a quinzenada, então você já tem que introduzir a criança ali no planejamento. E inclusive dizer que parte desse planejamento é a mesada ou a semanada que está saindo para a criança. Cristiane, muito obrigado por transmitir os seus conhecimentos. Nós vamos ter outros encontros, vamos ampliar um pouco mais esse assunto, ok? É muito satisfatório, um prazer sempre estar aqui. Assistam o Saldo Extra, vão aprender bastante. Obrigado, Cristiane. Eu quero concluir, não poderia deixar de ler um texto da Bíblia para vocês, queridos pais. Ouçam bem o que a palavra de Deus nos diz
no livro de Deuteronômios, no capítulo 6, nos versos 5 a 9. Diz assim: Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os teus olhos. A palavra de Deus diz aqui que nós temos que inculcar em nossos filhos o amar a Deus como sendo uma prioridade em nossa vida, sobre todas as coisas. Isto fará toda a diferença, porque quando Deus está presente, nós temos o Espírito do Senhor. E é o Espírito do Senhor que produz os frutos do Espírito, como o amor, a paz, a bondade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio. Princípio tão importante para termos as nossas finanças equilibradas. Queridos pais, ensine os seus filhos a amar a Deus, porque o amor de Deus pode transformar a nossa vida e pode fazer com que a gente deixe o consumismo e o materialismo de lado e viva com mais alegria com aquilo que temos, amando a Deus, servindo a Deus e também servindo o nosso próximo. Convide os seus filhos a conhecer esse Deus maravilhoso e a bênção da presença de Deus fará toda a diferença no lar de vocês, na família de vocês. Recebam com nosso carinho, recebam também aí o nosso abraço e o desejo de que vocês sejam muito felizes com a bênção do Senhor. Até a próxima semana, até o nosso próximo encontro. Quando foi fundado o FMI, Fundo Monetário Internacional? Se você respondeu a alternativa C, você acertou. A organização foi fundada em 1944 para supervisionar o sistema de câmbio após a guerra e mais adiante para fornecer dinheiro para países pobres. O Quiz do Saldo fica por aqui. Até o próximo programa. Tchau!